Amém. Como construir uma vida de oração? Nós temos falado sobre isso algumas quintas. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre permanecendo em Cristo. Permanecendo em Cristo. Nos capítulos de João, capítulo 13 até o 17, Jesus ali está registrando vários discursos, né? Ele está ali falando de vários temas de suma importância para as nossas vidas. É bem verdade que nesse tempo Jesus já sabia que ele seria crucificado. E ali ele nos faz lembrar que ali era um caminho que ele estava nos conduzindo e aquilo que ele estava fazendo era para produzir frutos. Jesus estava discursando, sabendo que iria ser crucificado, mas o objetivo dele em tudo isso era produzir frutos, era frutificar. E a gente avaliando esse ponto de vivermos relacionamento com Deus, porque quando nós falamos de permanecer em Cristo, nós precisamos entender o relacionamento com Deus. Dentro desses capítulos que eu disse, de 13 a 17 de João, o capítulo 15 é um dos pontos mais altos da Escritura quando se fala de relacionamento com Deus. De todos esses capítulos. Nesse capítulo, Jesus está falando sobre a videira. Ele diz ali que ele é a videira. Ou seja, ele é a fonte de vida. E depois ele diz que nós somos os ramos. Ou seja, uma expressão da sua vida. Aqui, sendo o ramo, nós estamos expressando essa vida que Jesus veio nos dar. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu esqueci, tem aqui um vasinho sem querer, né? Eu ia pegar uma planta e eu acabei esquecendo, mas eu vou dar como exemplo aqui, não é bem o que eu queria, eu acabei esquecendo. Era para mim vir para cá e trazer. Mas imagine você que isso aqui é uma árvore, né? E aqui, essa parte principal, o tronco, né? Daqui vem a raiz, né? Aqui embaixo, imagine isso aqui sendo uma árvore, onde vem a raiz. Nós já ministramos sobre isso um tempo atrás. E nós somos os ramos. Daqui desse tronco saem os ramos, né? Sai aonde vai sair as folhas, aonde saem as flores, aonde saem os frutos. Um exemplo aqui. Jesus está dizendo que ele é a videira. Ele é a videira. Ele é o principal. Ele é o tronco. Ele é que faz dar os ramos. Ele é que faz aparecer os frutos. Ele é a videira. Eu, sendo o ramo, eu sou uma expressão da videira. Eu sou uma expressão de Jesus. Ele deu vida. Ele está aqui, está dando vida para os raminhos, né? Então, eu estou expressando esta vida. E aqui ele nos exorta a dar fruto, nesse capítulo 15, que permaneçamos em Cristo para dar fruto. Para eu dar fruto, então, eu preciso fazer parte desta videira. Agora, você imagina se eu entendo que eu não quero dar fruto. Faz sentido eu fazer parte da videira? Não faz sentido algum. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Lá no capítulo 15 no João 5, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui.
João 15, 5 a 16. Eu não vou ler todo ele por causa do tempo, mas eu vou dar uma resumida nos versículos 5 e depois o 16 vamos dar uma resumida. Eu sou a videira, ele diz. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, sem a videira, nada podeis fazer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Ponto. Jesus nos escolheu para dar fruto que permaneçam para sempre. Jesus nos escolheu para que eu dê fruto, um fruto que permaneça para sempre. Uma realidade muito gloriosa, porém, olhando para nós, seres falhos, como nós, a gente fica pensando, como eu vou conseguir fazer isto? E aí a resposta é, somente pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito agindo em nós é que nós podemos dar estes frutos. Frutos que permaneçam. E quando nós estamos falando de fruto, quando nós falamos de fruto, não entenda somente que é vidas, que eu preciso ganhar vidas. Sim, também. Mas entenda que esses frutos são os meus testemunhos, a minha atitude como um cristão, o que eu tenho vivido e transparecido como cristão. Dar fruto é não mentir. Permanecer sem mentir, por exemplo. Dar fruto é obedecer. Permanecer obedecendo. E aí vai. Então, queridos, para que a gente viva isso, é somente pelo Espírito Santo. Deus se lembrará de todo o esforço que eu fizer, de toda a busca em amor e em obediência que eu fizer para viver comunhão com Ele. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Ele sabe da luta que nós vamos ter. E vai ter momentos que a gente vai falhar. Vai ter momentos que a gente vai errar. Mas fato é que nós vamos reconhecer o nosso erro. Nós vamos lutar para viver o correto. Deus vai olhar todo o nosso esforço, dia a dia em nossas vidas. Então, o desejo dele é que nós vivamos profundamente envolvidos nele. Que eu e você, nós vivamos cada dia mais profundo, ter um relacionamento profundo com Cristo. Permanecer em Cristo. Temos que estar unidos nessa videira. Não dá para você fazer isso aqui. Ah, eu não quero. Ó. Até é legal que isso aqui sai. Ó. Não vai sair. Mas, vamos supor, estou tirando aqui. Ó. Eu não quero mais fazer parte agora dessa videira. Olha lá os raminhos saindo. Né? Olha aí, a videira ficou sem alguns ramos. Queridos, Deus não quer isto. Ah, hoje eu não quero. Ah, mas agora eu vou voltar a viver na videira. Ah, eu também. Hoje eu estou. Hoje é terça. Rodízio, né? Placas final 1 e 2. Hoje é meu dia de ficar na videira. Ah, hoje não é meu dia. Estou indo embora. Tchau, tchau. Não existe isso. A palavra diz permanecer. Eu tenho que permanecer nessa videira. É preciso
permanecer. É preciso estar unido à videira para que a vida de Cristo flua para dentro de nós. Porque, queridos, nada de valor eterno virá de nós mesmos. Não tem como. Se a gente não viver isso, nós vamos ter palavras, nós vamos ter um amor, nós vamos ter uma alegria que serão totalmente estéreis. Você pode até dizer que ama, você pode até dizer que está alegre, você pode até falar, trazer palavras, mas tudo isso vai ser em vão, vão ser coisas que não vão dar frutos. Os frutos em nós têm um lugar primordial na oração. Porque a esterilidade não pode orar. Quando eu sou estéril, eu não consigo orar. Você não pode deixar de permanecer em Cristo. Você tem que viver em Cristo e permanecer nele, para que você não seja estéril. Agora, é somente pela graça de Deus que nós vamos frutificar interiormente em nosso caráter. É pela graça de Deus que vamos frutificar o nosso interior. E o nosso exterior nós vamos mostrar através dos nossos frutos no ministério, nos serviços, nas nossas atitudes com o próximo. Frutificar inclui possuir amor, possuir humildade, pureza, inspirar outros a fazer o mesmo. Frutificar inclui estas coisas. Eu tenho que amar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ter pureza, eu tenho que lutar para impactar outras vidas a fazer o mesmo que eu estou fazendo. Agora, a permanência, ela se prova através do apego à videira. E aí nós vamos ver se isso é verdadeiro ou se existe um fluxo de vida em nós. Se for verdadeiro, vai ter um fluxo de vida. Porque, se vocês já estudaram, tem a seiva, né? A seiva, ela é o que dá vida para os ramos. Sai do tronco e ela vai se distribuindo para todos os ramos, essa seiva. Ou seja, quando eu permaneço aqui, eu vou receber da seiva que vem da videira, que vem aqui da raiz. Eu vou receber dessa seiva e eu vou começar a ter ânimo, eu vou começar a ter vida. Quem me dá vida? Cristo, se eu estiver na videira. Só Ele. Queridos, isso é muito importante. Porque se for algo artificial, essa seiva não vai passar para os ramos. Tenta entender isso. Não vai passar para cá. Por exemplo, eu peguei este exemplo aqui porque eu vi agora, acabei esquecendo de pegar uma planta verdadeira. Mas isso aqui não tem vida. Não tem vida nenhuma. Aqui não passa a seiva. Aqui não transfere para os ramos. Isso aqui não tem vida nenhuma. Aí você olha, que bonitinho, olha que planta bonitinha, olha os frutos saindo. Não está saindo nada. Não vai servir para você alimentar outros. Então, muitos estão vivendo desta forma um falso permanecer em Cristo. Permanecer e frutificar nos confirma como discípulos de Cristo. Se eu permanecer, se eu frutificar, eu vou demonstrar que eu sou um discípulo de Cristo. João 15,6 fala
ao contrário de quem não permanece. Quem não permanece em mim é jogado fora e se seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Queridos, isso é muito sério. Quem não permanece nesta videira, e agora eu estou voltando a exemplificar uma videira como se fosse verdadeira, a videira Jesus Cristo. Quem não permanece em mim é jogado fora e se seca. Quando eu estou fora desta videira, esses ramos vão se secar, porque ele não tem como produzir, a seiva não tem como chegar até os ramos. O fluxo, a vida de Cristo não vai chegar até lá, porque eu estou fora da videira. Eu decidi me retirar. Eu me retirando, eu me seco. E vai servir para quê? Ser jogado fora. Os ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Isso é muito sério. Isso é muito sério, amados. Permanecer ativamente é o ato de receber e confiar em tudo que Deus é para nós em Cristo. Permanecer constantemente é o ato de receber e confiar em Deus em todo o tempo. Seja o que você estiver passando, você vai continuar permanecendo em Cristo Jesus. Pode estar difícil a situação, pode estar estreita a sua vida, mas você tem que continuar permanecendo em Cristo em todo o tempo. Porque se um ramo permanece ligado à videira, de tal forma que recebe tudo o que ela tem para dar, este se tornará semelhante a ela. Se eu permanecer aqui, se eu não sair desta videira, se eu continuar aqui, eu vou receber todo o tempo aquilo que a videira vai me oferecer, ao ponto de me tornar semelhante a ela. Vai ser a mesma coisa. É necessário permanecer em comunhão e conectar-se a Jesus, para que tudo o que Deus é flua como a seiva, que nos trará vida e nos transformará à sua imagem. Só vivendo e permanecendo nessa videira, amados, é que nós vamos conseguir crescer, ser transformados, como a palavra diz, a imagem de Jesus. A gente fala, é impossível ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus, realmente, porque ele era perfeito sem pecado. Mas nós temos que buscar em suas atitudes ser igual a ele. Lutar para isso. E eu só vou conseguir se eu permanecer. Se eu permanecer. João 1,12 diz o seguinte: mas a todos que o receberam, ao que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Os que permanecerem nessa videira vão se tornar filhos de Deus. Você já é? Você já permanece aqui, você continua aqui, você está permanecendo mesmo nas lutas e dificuldades, você está permanecendo aqui nessa videira? Se a resposta for sim, mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas limitações, eu estou lutando para permanecer nessa videira. Então você é filho, você é filha de Deus. E a cada dia o seu caráter será moldado. Quando você mentia, você não mentirá mais. Quando você tinha dificuldade de obedecer, de não obedecer, agora você vai obedecer. Quando você vivia com aquela luta de não conseguir perdoar as pessoas, de ter rancor, de não conseguir levar desaforo para casa, como muitos dizem,
Se você permanecer na videira, você vai conseguir mudar tudo isso. Aos poucos, devagarzinho. Você vai perceber que você não vai mentir mais como você mentia. Você vai começar a obedecer mais. Você vai começar a amar mais. Você vai começar a perdoar mais. Permaneça na videira. Permanecer no dicionário é aceitar e agir de acordo com uma regra, ou decisão, ou recomendação. O sinônimo dela é obedecer, é observar, é seguir, é defender e prestar atenção. Permanecer é isso. E é uma definição muito próxima do que Jesus quer nos ensinar. Obedecer, observar, seguir, defender aquilo que você está acreditando e prestar atenção em tudo. Mas o que o Senhor quer mostrar também é o não permanecer. Ele nos quer ensinar a permanecer, mas Ele também quer nos mostrar quanto ao não permanecer. E a palavra diz, como eu já falei aqui, que o não permanecer, aquele que não permanece, é jogado fora e seca o seu ramo. Muito triste. Por não permanecermos nele, somos como plantas secas miseráveis. A seiva não está correndo para os ramos. E isso é muito triste. O fruto da videira, ela é a prova da nossa fé. E não a perfeição, queridos. Não estou aqui dizendo imperfeição. Eu não estou dizendo que para permanecer aqui eu tenho que ser perfeito. Não é isso. Mas isso aqui, permanecer, é provar a nossa fé, é crer. Estou passando luta, está difícil, o negócio está meio estreito e eu vou permanecer aqui na videira. Isso é prova da minha fé, mesmo com as minhas falhas. Mesmo que o fruto seja apenas um pequeno botãozinho, não interessa, mas está começando a dar fruto. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. E esse verdadeiro que permanece aqui, ele nunca perderá a sua salvação. João capítulo 10, versículo 28 e 29 diz o seguinte: dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão, ninguém. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Ninguém. Se você permanece aqui, queridos, não tem quem pode tirá-lo daqui. Isso é a prova de que o verdadeiro cristão que está permanecendo aqui, ele nunca perderá a sua salvação. Os ramos quebrados foram aqueles que nunca permaneceram. É aquele que veio, é aquele que entrou, curtiu, viu, puxa que legal, mas estou indo embora, tchau. Esse talvez nunca permaneceu. Ele apenas veio e frequentou. Ele apenas veio para curtir, para um momento de tribulação que ele estava vivendo. E aí ele falou, vou pedir socorro ali. E depois ele caiu fora. Este não permaneceu. Ou seja, são ramos quebrados, que nunca foram salvos, né? Tem os convertidos e os convencidos. João 2,19 diz, pode ser interpretado como sendo uma descrição da igreja. Eles saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Talvez você questione assim, mas eu já vi pessoas que frequentaram a igreja, que viveram a igreja, que estavam aqui dentro, que viveram o corpo, e hoje estão no mundão, não querem saber de nada, estão vivendo uma vida totalmente errada. Eu vejo o seguinte, a palavra nos diz
Eles saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos. Então muitos que estão dentro, que estão vivendo de repente corpo, que estão dentro de um ministério, muitos desses não permanecem. Uma hora eles vão sair. É um apego superficial. É um apego externo a Jesus. Sabe? Aquela pessoa simpatizante. Não é aquele apego salvífico. Salvífico que fala, eu acho. Não é aquele apego de salvação, onde você tem a convicção da sua salvação, onde você sabe que o Senhor te resgatou e que hoje você está lutando para permanecer. Pessoas que vivem aqui dentro, muitas vezes de um ministério, aqui não, ou ali fora do ministério, em outros ministérios, porque eu estou aqui no nosso salão, então estou falando aqui dentro, né? Mas pessoas que vivem num contexto de ministério, frequentam igrejas, se envolvem muitas vezes, mas são simpatizantes. É um apego, como eu falei, externo a Jesus. Isso não é permanecer na videira. Isso é uma vida infrutífera e vazia. Não há seiva. E os ramos são quebrados. Não tem como. Ou seja, muitos que se afastaram do corpo de Cristo, na verdade, nunca estiveram, de fato, conectados aqui. Esse é o X da questão. Estar conectados, estar recebendo, entendendo que nós não fazíamos parte dessa videira. Eu e você não fazia parte disso aqui. Mas a palavra diz que nós somos enxertados na videira. Pela misericórdia e graça, Ele nos enxertou aqui. Pelo seu amor, Ele nos enxertou. E hoje fazemos parte. E hoje recebemos a seiva. Recebemos a vida de Cristo Jesus. Ou seja, permanecer não é apenas um sentimento. Significa ter a natureza de Cristo. Defende tudo que Ele defende. A sua justiça, a sua verdade, a sua santidade e o seu zelo. Ser um com Deus, habitando com Ele. E isso faz com que Cristo ore por meio de nós. Vive em nós e brilha a partir de nós. Quando você ora, Ele que intercede por você. Ele ora por nós. Ou melhor, Ele ora no meio de nós. Enquanto eu estou intercedendo em oração, Ele está intercedendo por nós. Porque não sabemos orar, muitas vezes. Mas Ele entende o que nós queremos falar para o nosso Deus. E nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Não foi nós que o escolhemos. A palavra fala bem claro aqui em João 15. Não foi nós que o escolhemos. Mas foi Ele que nos escolheu. Nós temos a mania de falar assim, eu aceitei a Jesus. É Ele que te aceitou, amado. Porque se Ele não quisesse te aceitar, né? Ele nos escolheu. Nos escolheu para obediência, para obedecermos a Ele. Só que fora dele a gente não consegue fazer isso. E a palavra diz que Jesus, chama de amigo aqueles que o obedecem. Essa união transformadora com Deus carrega dois elementos muito essenciais que nós vamos falar na próxima quinta-feira. E aí você fala, mas nós não falamos muito de oração aqui, né? Tem tudo a ver com oração isso aqui. Pare para pensar. E eu quero que você termine hoje aqui comigo pensando aonde que tem a ver com oração essa questão. Jesus chama de amigo os que o obedecem. E quando eu me uno a Ele,
quando eu estou aqui nessa videira, né? Essa união transformadora com Deus, ela carrega dois elementos muito essenciais, que é nós permanecendo em Cristo e Cristo permanecendo em nós. E eu quero falar sobre isso na próxima quinta-feira. Sobre nós permanecendo em Cristo e Cristo permanecendo em nós. É algo muito gostoso também para que a gente aprenda. Né? Cristo permanecendo em nós e nós permanecendo nele. E outra coisa que eu quero falar também é sobre conversar com Jesus. É importante a gente ler e orar a sua palavra. O que é ler e orar a palavra de Deus? Que você avalie, reflita nisso. E se Deus quiser, na próxima quinta estaremos juntos novamente. Mas a palavra principal desta noite é: permaneçam. Não saiam, não pensem nisso, mas lutem todos os dias para permanecer na videira. Porque aí você receberá sempre, todos os dias, da vida de Cristo Jesus sobre você. Com isso, os frutos irão aparecer. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este tempo. Sou grato a Ti, meu Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso, que nos enxertou na sua videira, que nos enxertou para vivermos o que o Senhor quer que vivamos. O Senhor nos enxertou nessa videira e hoje podemos dizer que nós recebemos desta videira, nós recebemos a sua vida, nos alimentamos dessa vida, ou pelo menos é o que nós deveríamos estar vivendo. Obrigado, Deus, porque o seu amor é tão grande. E o Senhor, ó Deus, nos dá da sua seiva, da sua vida. E eu clamo a Ti para que possamos a cada dia viver essa vida e dar frutos. E dar frutos. Porque só através disto é que iremos conseguir entender a intimidade contigo, como orar, como falar contigo, como entender o Senhor. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha se manifestar a cada dia e que nunca venhamos a sair desta videira. Eu peço ao Senhor, aqueles que muitas vezes estão ouvindo ou vão ouvir esta reflexão, que muitas vezes hoje está fora da videira, Deus, Espírito Santo, convence essas pessoas a serem fixadas nessa videira, a voltarem para esta videira. Se um dia saíram, que elas voltem a viver nesta videira. E aqueles que ainda não fazem parte, possam hoje tomar essa decisão de viver a videira, de se alimentar da vida de Cristo e começar a produzir frutos. Entendendo que não precisa de perfeição para isso, mas sim de lutar a cada dia. De lutar para obedecer, de lutar para agradar. Mas o foco é permanecer, mesmo sendo falhos. Em nome de Jesus que nós oramos, eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um. Derrama da tua graça, derrama da tua unção e opera sobre as nossas vidas a cada dia. Nos dê uma boa noite de paz e descanso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você tenha uma noite de paz, de descanso. E não esqueça, no próximo domingo, às 18 horas, estaremos com você, se assim Deus permitir, trazendo uma palavra do nosso Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.